Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 51º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentar a sua intimidade com ele através da oração. E no dia de hoje eu trago para a leitura os livros Atos, capítulo 9 e 10 e 2 de Coríntios, capítulo 5 e 6. Mas antes de iniciar, trago uma mensagem importante, uma dica: esteja de posse da sua Bíblia, um caderno de anotação, uma caneta, vá para o seu local secreto de adoração e mergulhe na mensagem, pois Deus entrará fortemente no seu coração. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo está me ajudando na leitura dos livros. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 9. Em Atos 9 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocarem o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos. Disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos com que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes?
Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tornando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos discípulos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando com temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos de Pedro, estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos de Dorcas, que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Amém. E graças a Deus. No capítulo 9, destaca os versículos 3 a 19, a conversão de Paulo. Os versículos 3 a 9 registram a conversão de Paulo fora da cidade de Damasco, que sua conversão ocorreu nesta ocasião e não posteriormente na casa de Judas. Fica claro à luz do seguinte: primeiro, ele obedece às ordens de Cristo. Compromete-se a ser um ministro e testemunha do Evangelho e um missionário aos gentios e entregar-se à oração. Segundo, Paulo é chamado irmão Saulo por Ananias. Ananias percebe que Paulo é um crente que experimentou o novo nascimento, que se dedicou a Cristo para trazer a sua vontade, que apenas necessita ser batizado, receber a restauração da sua vida e ser cheio do Espírito Santo.
No versículo 11 destaco: pois eis que ele está orando. Após conhecer Jesus e aceitá-lo como Senhor e Messias, Paulo ora e jejua, pedindo orientação e atitude de profunda dedicação a Deus. A fé salvadora e o novo nascimento a que ela conduz sempre levarão o crente a buscar comunhão com seu Senhor e Salvador, que ele acaba de aceitar. No versículo 13 destaco: teus santos. Os crentes do Novo Testamento são chamados santos. Primeiro, a ideia básica do termo santo, do grego agio, é separação do pecado e para Deus. Os santos, noutras palavras, são os separados para Deus ou os santificados em Deus. Isso significa ser guiado e santificado pelo Espírito Santo, largar o mundo a fim de seguir a Jesus. Mesmo assim, o termo santo não significa que o crente seja perfeito ou incapaz de pecar. Segundo, o Novo Testamento em nenhum lugar chama o crente de pecador salvo. Portanto, este costume não é bíblico. O termo bíblico comum para todos os crentes é santo, o qual enfatiza, ponto número 1, a pressuposição bíblica que todos os crentes vivam conforme os ensinos divinos da justiça. E ponto número 2, a necessidade da santidade ser uma realidade interna em todos que pertence a Cristo. No versículo 16 destaco: padecer pelo meu nome. A conversão de Paulo inclui não somente uma ordem para pregar o Evangelho, mas também uma chamada para sofrer por amor a Cristo. Paulo foi informado desde o início que ele sofreria muito pela causa de Cristo. No reino de Cristo, sofrer por amor a Ele é um sinal do mais alto favor de Deus. É o meio de ter o ministério frutífero. Resulta em recompensas abundantes no céu. A morte precisa atuar no crente para que a vida de Deus flua dele para os outros. No versículo 17 destaco: cheio do Espírito Santo. 3 dias depois da sua conversão, Paulo recebeu a plenitude do Espírito Santo. A experiência de Paulo forma um paralelo com os dos discípulos do dia de Pentecostes. Primeiro, a sua experiência do novo nascimento, a salvação. Embora Lucas não diga especificamente que Paulo falou em línguas quando recebeu o dom do Espírito Santo, é justo admitir que ele o fez. Primeiro, o padrão do Novo Testamento mostra que a pessoa que recebeu a plenitude do Espírito Santo começa a falar noutras línguas. Segundo, o próprio Paulo testifica que frequentemente falava em línguas. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. No versículo 18 destaco: foi batizado. O interesse primacial de Lucas aqui é o próprio batismo no Espírito Santo e não primeiramente o fato dele falar em línguas no batismo. Quem busca a plenitude do Espírito deve concentrar-se no próprio Espírito Santo e não numa manifestação externa. Por outro lado, todos os crentes que desejam a plenitude do Espírito Santo devem aguardar as manifestações espirituais desta bênção. No versículo 31 destaco: no temor do Senhor. Lucas enfatiza a fórmula temer a Deus tanto no seu evangelho como em Atos. São os tementes a Deus, os gentios que abraçaram a fé judaica, que formam a base inicial da obra missionária aos gentios no capítulo 10. O temor do Senhor produz confiança e obediência, bem como o afasta-se do mal. E isso, por sua vez, resulta na consolação do Espírito Santo. No versículo 36, destaco Dorcas, cheia de boas obras. Assim como Deus operava através de Pedro para curar e para ressuscitar os mortos, ele também operava através de Dorcas para praticar atos de bondades e de amor. Os atos de amor para ajudar os necessitados são tanto uma manifestação do Espírito Santo quanto são os milagres.
os sinais e os prodígios. Paulo enfatizou essa verdade em 1 de Coríntios capítulo 13. Vamos para a leitura no livro de Atos capítulo 10. Em Atos 10 diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E, falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ao chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio:
Há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Essa palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém, e graças a Deus. No capítulo 10 destaca o versículo 4, orações para a memória diante de Deus. Deus considera nossas orações um sacrifício que sobe até Ele, lembrando-lhe da nossa perseverança ao invocá-lo com fé e devoção. No versículo 9 destaca: subiu Pedro ao terraço para orar. O Espírito Santo, autor das Escrituras, revela através delas que os cristãos do Novo Testamento eram dedicados a muita oração. Estavam convictos de que o reino de Deus não poderia manifestar-se em todo o seu poder mediante uns poucos minutos de oração por dia. Primeiro, o judeu piedoso orava 2 ou 3 vezes por dia. Era a prática dos seguidores de Cristo, especialmente dos apóstolos, orar com a mesma devoção. Pedro e João subiram ao templo para a hora da oração, e Lucas e Paulo fizeram o mesmo. Pedro orava regularmente ao meio-dia, ou seja, à hora sexta. Deus recompensou Cornélio pela sua fidelidade na observância das suas horas de oração. Segundo, as Escrituras exortam os crentes a continuarem perseverantes na oração, a orarem sempre, a orarem sem cessar, a orarem em todos os lugares, a orarem em todo o tempo, com toda a oração, a perseverarem na oração
e a orarem com eficácia. Estas exortações indicam que não poderá haver nenhum poder celestial em nossa batalha contra o pecado, Satanás e o mundo, nem vitória em nossa tentativa de ganhar os perdidos, sem muita oração diariamente. Terceiro, não seria do agrado de Deus, tendo em vista a exortação do Senhor, que seus discípulos viajem e pelo menos 1 hora e à luz da urgência dos tempos do fim, nos quais vivemos. Se todo crente dedicasse pelo menos 1 hora por dia à oração e ao estudo da palavra de Deus, visando ao crescimento do seu reino na terra e tudo quanto isso significa para nós. Quarto, 1 hora de oração pode incluir os seguintes: ponto número 1, louvor. Ponto número 2, cantar ao Senhor. Ponto número 3, ações de graça. Ponto número 4, Espírito Santo. Ponto número 5, orar com as próprias palavras das Escrituras. Ponto número 6, confissão das faltas. Ponto número 7, intercessão pelos outros. Ponto número 8, petição pelas nossas próprias necessidades. E ponto número 9, oração em línguas. No versículo 19 destaco: disse-lhe o Espírito Santo deseja a salvação de todas as pessoas. Pelo fato de os apóstolos terem recebido o Espírito Santo, eles também desejam a salvação de todas as pessoas. Intelectualmente, no entanto, não compreendiam que a salvação já não se restringia a Israel, mas que agora abrangia todas as nações. Foi o Espírito Santo que alargou a visão da igreja. Em Atos, ele é a força da obra missionária e o que dirige a igreja para novas áreas de testemunho. O derramamento do Espírito Santo e a compulsão à missão sempre andam de mãos dadas. Mesmo hoje, muitos crentes anelam a salvação do seu povo. Se, porém, compreenderem plenamente o propósito do Espírito Santo para as missões mundiais. No versículo 34 destaco: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem nenhuma nação ou raça predileta, nem favorece qualquer indivíduo por causa da sua nacionalidade, linhagem ou posição na vida. Deus favorece e aceita aqueles dentre todas as nações que abandonam o pecado, creem em Cristo, temem a Deus e vivem retamente. Todos aqueles que perseveram neste modo de vida permanecerão no amor e no favor de Deus. No versículo 44 destaco: caiu o Espírito Santo sobre todos. A família gentia de Cornélio ouve e recebe a palavra com fé salvadora. Primeiro, Deus imediatamente derrama sobre ela o Espírito Santo, como seu testemunho de que creram e receberam a vida regeneradora de Cristo. Segundo, a vinda do Espírito Santo sobre a família de Cornélio teve o mesmo propósito que o dom do Espírito Santo para os discípulos no dia de Pentecostes. Este derramamento do Espírito não é a obra de Deus na regeneração do pecador, mas na vida sobre eles para revesti-lo de poder. Note as palavras de Pedro posteriormente, ressaltando a semelhança entre essa experiência e a do dia de Pentecostes. Terceiro, evidentemente é possível uma pessoa ser batizada no Espírito, mediante depois de receber a salvação. No versículo 46 destaco: os ouviram falar em línguas. Pedro e os que acompanharam consideravam falar em línguas, mediante o Espírito, como o sinal convincente do batismo no Espírito Santo. Isto é, assim como Deus confiou o acontecimento do dia de Pentecostes com um sinal das línguas. Ele faz os gentios no lar de Cornélio falarem em línguas como sinal convincente para Pedro e os demais crentes judeus. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 5. Em 2 Coríntios 5 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos
não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confianças e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência, e não no coração, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém, e graças a Deus. No capítulo 5 destaca o versículo 1. Se a nossa casa terrestre se desfizer. Preste atenção na mensagem que eu trago. Paulo usa a expressão condicional, se a nossa casa terrestre se desfizer, porque sabia que Cristo poderia voltar logo, e neste caso não experimentaria a morte. Pelo contrário, seu corpo seria imediatamente transformado. Essa mesma dupla possibilidade, a saber, a morte ou transformação, existe para o crente de hoje. Cristo declarou que não sabemos o dia e nem a hora da sua volta. Esse evento, portanto, é sempre iminente e enseja uma motivação poderosa para uma vida santa. Ainda no versículo 1 destaco nossa casa terrestre deste tabernáculo. Primeiro, a expressão casa terrestre refere-se ou ao corpo terreno do crente ou à sua vida terrena. Segundo, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Isso provavelmente refere-se a um corpo temporário preparado para o crente no céu, enquanto ele aguarda o seu corpo da ressurreição, ou refere-se ao ambiente da vida celestial.
Alguns entendem que esse trecho difícil ensina que os crentes, depois da morte e enquanto aguardam a ressurreição, existem como espíritos desincorporados, como sombras sem corpo. Notamos, no entanto, que Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração, aparecem revestidos de corpo celestial, embora ainda aguardassem o seu corpo ressurreto. Além disso, em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, a descrição das almas no céu revela que elas podem ser vistas, que usam vestes brancas compridas, isto é, não são almas sem corpo, para habitar com o Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Fica claro, segundo este versículo e outros, que não existe para os salvos nenhum espaço de tempo indefinido entre a morte e a vida futura. A morte do crente leva imediatamente à presença de Cristo. Logo, para o crente morrer é lucro. Isso não significa que Cristo não está presente agora mesmo com os crentes, pois a obra do Espírito Santo é transmitir ao crente a presença de Cristo. Indica, sim, que agora estamos com o Senhor pela fé e não em pessoa. Nova criatura é. Preste atenção na mensagem no versículo 17. É mediante a palavra criativa de Deus, os que aceitam Jesus Cristo pela fé são feitos novas criaturas pertencendo totalmente a Deus e constituindo seu povo, onde impera o Espírito Santo. O crente é uma nova criatura, renovada segundo a imagem de Deus, que compartilha da sua glória, que experimenta a renovação do conhecimento e do entendimento, e que vive em santidade. Nos reconciliou consigo mesmo. Preste atenção na mensagem no versículo 18. A reconciliação do grego katalege é um dos aspectos da obra de Cristo como redenção. Refere-se à restauração do pecador à comunhão com Deus. Primeiro, o pecador e a rebelião da raça humana trouxeram como resultado hostilidade contra Deus e a alienação dele. Essa rebelião provoca a ira de Deus e seu julgamento. Segundo, mediante a morte expiatória de Cristo, Deus removeu a barreira do pecado e abriu um caminho para a volta do pecador a Deus. Terceiro, a reconciliação entra em vigor mediante o arrependimento e a fé pessoal em Cristo do pecador. Quarto, a Igreja recebeu de Deus o ministério da reconciliação, para conclamar todas as pessoas a se reconciliarem com Ele. O fez pecado por nós. Preste atenção na mensagem no versículo 21. As Escrituras não declaram em nenhum lugar que Cristo foi pecador. Ele sempre permanece como o imaculado Cordeiro de Deus. Cristo tomou, sim, nossos pecados sobre si, e Deus Pai o fez objeto do seu juízo, ao tornar-se Ele uma oferenda na cruz pelos nossos pecados. Jesus, ao sofrer o nosso castigo na cruz, tornou possível a Deus perdoar os pecadores, sem violar a sua própria justiça. Ainda no versículo 21 destaco nós, feitos justiça de Deus. Primeiro, justiça não se refere aqui à justiça legalista, mas à justiça experimental do crente como nova criatura, isto é, quanto ao seu caráter e estado moral, que se fundamenta em sua fé em Cristo e dela flui. O contexto total dessa passagem diz respeito ao crente viver para Cristo, consolado pelo amor de Cristo, torna-se nova criatura em Cristo e desempenhar o ministério da reconciliação como presente de Deus e da sua justiça na terra. Segundo, a justiça de Deus é manifestada e experimentada neste mundo pelo crente, quando este permanece em Cristo. Somente à medida em que vivemos em união e comunhão com Cristo é que nos tornamos justiça de Deus. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 6. Em 2 Coríntios 6 diz assim: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouve-te em tempo aceitável, e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando
nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o vosso coração está dilatado, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jogo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, e graças a Deus. No capítulo 6, destaca o versículo 1. Não recebais a graça de Deus em vão. Paulo cria, indubitavelmente, que era possível o crente receber a graça de Deus e experimentar a salvação. E depois, por causa de descuido espiritual ou de viver em pecado deliberado, abandonar a fé e a vida do Evangelho e voltar a perder-se, todos devem ser exortados a se reconciliarem com Deus e a receber a sua graça. Aqueles que recebem a graça de Deus devem ser exortados e não recebê-la em vão. Como pobres. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Não é uma contradição para o Evangelho, quando um cristão verdadeiramente dedicado é financeiramente pobre. Paulo afirma que possuía poucos bens deste mundo, mas, como servo de Deus, tornava outros espiritualmente ricos. Julgos desigual com os infiéis. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Diante de Deus há apenas duas categorias de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão. O crente, portanto, não deve ter comunhão ou amizade íntima com o incrédulo, porque tais relacionamentos corrompem sua comunhão com Cristo. Neste contexto, estão as sociedades nos negócios, as ordens secretas, namoro e casamento com incrédulos. A associação entre o cristão e o incrédulo deve ser o mínimo necessário à convivência social ou econômica, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. O templo de Deus com os ídolos. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Paulo apresenta um forte argumento no sentido de um crente nascido de novo, sendo o templo de Deus e do Espírito Santo, não poder ser habitado por demônios. Primeiro, os ídolos, tanto do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, representavam demônios. Logo, a pior forma de
profanação do Antigo Testamento era colocar ídolos no próprio templo de Deus. Semelhantemente, nunca devemos profanar nosso corpo, a habitação do Espírito Santo, permitindo aos demônios ter acesso a ele. Segundo, embora um espírito imundo não possa habitar lado a lado com o Espírito Santo num verdadeiro crente, pode haver circunstâncias em que um espírito maligno haja num indivíduo cuja conversão esteja em marcha, não estando ele ainda plenamente regenerado pelo Espírito Santo. A conversão dele, às vezes, envolve a expulsão de demônio de uma pessoa que, sinceramente, deseja seguir a Cristo, mas que está enfrentando problemas maiores com certos pecados, até ser aniquilado aquele poder ou controle demoníaco. A pessoa não poderá experimentar uma salvação plena e completa e, assim, tornar-se templo de Deus. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Que este momento tão importante e valoroso para a sua vida tenha um reencontro com Jesus agora, através desta oração. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, dai-nos hoje o alimento que precisamos. Senhor, sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Se não for, toque-me, Pai. Mostre-me aonde eu estou pecando. Senhor, estou plantando uma semente financeira no reino de Deus, crendo na colheita. Oro para que eu seja abençoado e também seja uma bênção para os outros, assim como tem sido o projeto A Marca da Promessa na vida de muitos. Repreendo o devorador sobre a minha vida, finanças e famílias. Ajuda-me a ser diligente e excelente enquanto faço o meu trabalho para o Senhor. Oro pelo seu favor em minha vida e cada um que está aqui participando deste grande propósito e os que ajudam financeiramente o projeto A Marca da Promessa. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Amém e graças a Deus.